para a doutora Karina, infectologista. Por favor, doutora Karina. Bom dia a todos. Antes da gente poder falar de fase 1, 2, 3, eu acho que é muito importante a gente entender o vírus de fato, para a gente poder entender esse mecanismo de diferenciação. Um dado importante é que essas medidas adotadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia são datadas do dia 12. As coisas já mudaram, ok? Bom, a gente precisa entender que a gente está lidando com um vírus absurdamente contagioso, certo? Ele tem uma transmissão pessoa a pessoa extremamente rápida, dificultando essa questão de entender a rapidez ou o número de pessoas contaminadas. Uma coisa que todos nós precisamos entender, que diferente do escarcéu, com todo respeito, que vem sendo posto pela mídia, 80% das pessoas infectadas pelo vírus não têm sintomas. Então, nós estamos indo na contramão. Se 80% da população de contaminados, ela não tem sintoma, ou tem sintomas muito pequenos, elas não vão procurar nem a unidade básica de saúde, nem o HDT, nem o regional e nem lugar nenhum. Então, essa questão da gente entender na atual conjuntura mundial, nacional, e Araguaína não fica diferente, é a gente modificar a nossa visão com relação a quem é o grupo de risco, ok, de complicação, que são os idosos, problemas com função, doenças de base prévia, respiratório, cardíaco, Agora, a gente tem que entender que a gente está testando em menos de 20% dos casos totais, que são os pacientes que apresentam sintomas. Então, a gente dizer que nós estamos numa fase 1, em função do número que nós temos atualmente, isso é subnotificação, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, esses dados do dia 12 não estão sendo mais preconizados, não só no Brasil, como internacionalmente. Um fato importante é a gente entender o que são os testes, ok? A gente fala muito em teste rápido e o teste de PCR. Eu quero explicar isso para a gente poder entender como nós estamos usando e se nós estamos usando de uma maneira correta, fidedigna. Primeiro, o PCR. O PCR é a detecção da presença do vírus. Então, quando eu tenho uma doença inicial, eu faço a testagem do suave nasal. O que é isso? Enfio o cotonete no nariz, tiro a meleca e mando para a análise. Então, em cima desse material, vai ser feita a pesquisa direta desse vírus, ok? Isso não pode ser utilizado numa fase tardia da doença, onde não há mais uma proliferação nas vias aéreas superiores. Então, como nós estamos usando esse teste rápido? No tempo certo, perdão, o PCR, é no tempo certo ou a gente está perdendo o tempo para poder fazer essa testagem? Outro detalhe importante, ele é um teste, PCR, absolutamente sensível em termos de fragilidade. Se for feita a coleta, ele não tiver um armazenamento absolutamente coerente, dentro da temperatura ideal, fechado e transportado dentro do prazo estipulado, ele perde a validade. Então, são coisas que nós precisamos avaliar, porque isso não é testado aqui em Araguaína, isso é testado em Palmas. Então, nós temos aí quase 400 quilômetros de transporte que precisa ter toda a cautela e a prudência para envio, para que ele tenha uma análise confiável. Então, esse é um ponto. Com relação ao teste rápido, que eu acho que é o grande problema da gente achar que essa vai ser a nossa grande salvação. Não é. O teste rápido, diferente de detectar a presença do vírus, ele vai detectar a presença de anticorpos, a presença de defesa produzida pela pessoa infectada. E isso não acontece nos primeiros dias de doença. Então, se nós fizermos a testagem em qualquer pessoa sintomática respiratória que não tenha um tempo mínimo de 7 a 8 dias de sintomas, nós não vamos ter o teste positivo. Não porque ela não tem, mas porque nós colhemos no tempo errado. Isso é importante nós sabemos por quê?
Porque não só os profissionais de saúde, como a sociedade de uma maneira geral, está muito ansiosa. E todos querem fazer o teste rápido. E muitas vezes eles vêm sendo coletados no prazo equivocado. Então, isso são dois fatores que todos precisam entender. Hoje, nós estamos direcionando o teste rápido para aquelas pessoas que estão procurando o serviço de saúde. Qual é a situação atual preconizada no mundo? Inclusive, já está sendo feito isso na região Sudeste e Sul, onde os números estão cada vez mais crescentes. Estão se testando a população assintomática aleatoriamente. Então, o que nós precisamos? A gente tem que entender que 80% das pessoas infectadas, elas são contagiosas, mas elas não apresentam sintomas. Se não apresentam sintomas, elas não fazem quarentena. Elas circulam e contaminam com quem vai tendo contato, ok? Então, tudo isso precisa muito bem ser visto, ser revisto, para que nós possamos, aí sim, adotar medidas de liberação de fluxo, contenção de fluxo. Precisamos ampliar a nossa detecção. Não tenham dúvida que Araguaína já tem uma transmissão comunitária. Não tenham dúvidas quanto a isso. Não só Araguaína, como Palmas. Agora vai. Não só Araguaína, como Palmas, como todo o Brasil. Já difundiu. Então, vamos pensar com relação às propostas que vão sendo feitas. Retém-se os idosos. Isso não tem discussão. O idoso, ele tem um potencial de complicação de 25%, tá? Em relação à população não doente, não idosa, certo? Então, restringir a circulação de idosos e mantê-los em quarentena, isso é indiscutível internacionalmente. Com relação à classe produtiva, vamos falar assim, as pessoas, os jovens que variam de 20 a 40, a 50 anos, 55 anos de idade, para que nós possamos ter qualquer política de liberação ou contenção, nós precisamos saber qual é a real situação da nossa transmissão. Então, se nós tivermos uma transmissão baixa, a gente tem uma conduta. Se nós percebemos que a gente tem um número elevado, a conduta é outra. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, ajustar a realidade atual, a realidade protocolada internacionalmente, para que nós possamos, então, fazer a nossa classificação de fase 1, fase 2, fase 3. Mas a gente precisa sentar, repensar a estratégia, propostas que estão sendo feitas, inclusive esse final de semana teve um simpósio, uma videoconferência internacional, do qual continha Estados Unidos, Itália, Brasil, ok? Discutindo exatamente quais são as medidas tomadas nos respectivos estados e subdivisão de estados e nos respectivos países para se tomar uma conduta adequada quanto à liberação, retenção e tudo mais. Então, é unânime a questão de testagem da população não sintomática. Então, a gente precisava mudar esse foco, entendeu? Como ajustar? Aí nós vamos ter que ver essa questão de recursos, montar uma situação eles colocavam testagem tipo trailers que saíam pelos pontos, tanto das cidades e diferentes estados, onde existem menores números de casos, vejam bem, menores e não maiores, para testar aleatoriamente a população, para que se pudesse fazer levantamento de casuística real, tá? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver a possibilidade e começar a ajustar. Araguaína e Palmas, que é onde a gente vem tendo casos confirmados, são locais dentro do estado de maior circulação econômico, maior circulação de dinheiro, consequentemente, maior fluxo de pessoas. Então, onde há maior fluxo de pessoas, a gente acaba tendo uma exposição aumentada. Nós não conseguimos conter isso, certo? O Trump tentou bloquear os Estados Unidos de entrar avião da Europa e tudo mal, isso se torna inviável. Então, a gente não consegue bloquear fluxo. Independente do estado econômico, as pessoas vão e vêm. Então, nós precisamos agora estar atento, começar a fazer uma casuística real da nossa população e aí sim nós tomarmos uma conduta assertiva
de qual a medida nós devemos tomar em relação à segura, solta e inclusive com relação às medidas do nível terciário, que é onde entra o caso de gravidade. Então, eu gostaria que todos entendessem essa dinâmica, como funciona, para que todos nós possamos, em conjunto, chegar a uma melhor alternativa, a uma melhor resposta. Porque se continuarmos andando da maneira como nós fizemos até o momento, protocolado até o dia 12, a gente vai ficar para trás. E a gente vai deixar passar o time que nós poderíamos realmente conter esse vírus, se é que a gente pode dizer em conter o vírus, tá? Tenho 5 minutinhos para falar sobre isso? Bem rapidinho? Tá. Nós não conseguimos conter uma infecção viral, ok? Então, não se iludam achando que a gente vai paralisar a transmissão do vírus. Isso não vai acontecer. O que nós precisamos fazer é não deixar que todo mundo adoeça de uma vez. Se todo mundo adoecer de uma vez, a gente não tem sistema em lugar nenhum do mundo para dar conta do recado, que é o que está acontecendo no mundo todo. Quando nós conhecemos a nossa população, a gente consegue fazer segura, diminui a taxa, solta, leva de novo, segura, baixa. Então a gente consegue fazer picos distribuídos de uma maneira tal que o Sistema Único de Saúde, o sistema privado, consiga dar a necessária e o devido suporte que vier a ser necessário. Era isso.